Com o TypeScript, eu tenho a possibilidade de criar atributos e métodos estáticos. Veja que aqui na classe Person, eu tenho um atributo normal, não é privado, nem protegido, nem nada. É um atributo público. E aqui eu tenho um método público também, onde dentro desse método eu estou chamando esse atributo público. Agora, dentro do index, eu estou instanciando a classe Person e chamando esse método info. Agora, lá dentro do navegador, eu vou atualizar e apareceu meu nome Alexandre. Até aqui, nada demais, nada que você não tenha visto umas 100 vezes aqui nesse curso. Mas antes desse my name, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar essa palavra-chave static. Agora, essa é uma propriedade estática. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Aqui dentro do index.ts, se eu tentar acessar diretamente essa propriedade estática, por exemplo aqui, my name, eu vou salvar. Se eu colocar o mouse aqui em cima, olha o erro que ele dá. É um erro um pouquinho estranho. Porque ele está falando o seguinte, a propriedade my name não existe on type person. Did you mean to access the static member person.myname? Ele está falando o seguinte, a propriedade myName não existe no tipo person, ou seja, na classe person. Daí depois ele está falando o seguinte, será que você não está tentando acessar uma propriedade estática? Daí aqui ele já dá um exemplo de como que eu faço isso. Você tem que chamar o nome da classe, ponto, a propriedade estática. Então eu só vou tirar isso aqui. E agora aqui vai ser person.myname. Agora veja que aqui no navegador, só atualizar. Espera aí. Atualizar, não deu. O que está acontecendo? Ah, tá, é que aqui, como tem algum erro, lembra na aula retrasada, se eu não me engano, eu mostrei que se colocar uma linha lá no Webpack, que eu mostrei para você, e tiver algum erro, ele não deixa compilar novamente. Então, ele tem um erro aqui, que depois eu mostro o que significa esse erro. Agora eu salvei, eu volto aqui, tá aqui, ó, Alexandre Cardoso. Então, para você acessar um atributo ou um método estático aqui fora, você chama o nome da classe, ponto, ou o método ou a propriedade estática que você está chamando. Porque se eu criasse aqui um método estático, por exemplo, vai ser static info, ou melhor, static test. Uma coisa bem simples vai ser colocar um return test. Agora eu venho aqui no index e coloco, ao invés de name, no caso my name, vai ser o método test. Agora veja que aqui apareceu o teste. Legal, né? Então, atributos e métodos estáticos eu acesso diretamente pela classe. Eu não preciso instanciar a classe, criar um objeto e desse objeto chamar a propriedade e o método. Eu não preciso fazer isso. Com a propriedade e método estático, eu chamo diretamente pela classe. Agora, aqui dentro, veja que aqui, dentro desse info, eu estou chamando this.myname. E tá vendo o erro que está dando ali? Está falando o seguinte ali, propriedade myName não existe no tipo person. É a mesma mensagem que mostrou lá dentro do index.ts. E aqui ele está falando, será que você não está tentando acessar a propriedade estática myName? Daí que ele já deu a maneira de você acessar. Que é person, vira aqui, peraí, person.myname. Agora eu venho aqui dentro do index. Vai ser info. Ah, tá. É que eu também tenho que pegar e instanciar const p igual a new person, porque isso aqui não é um método estático. p.info, agora sim, eu venho e apareceu meu nome é Alexandre Cardoso. E se eu criar um método estático para chamar dentro de outro método estático, é a mesma maneira. É colocar o nome da classe, ponto, a propriedade estática ou o método estático. Mas olha que estranho, se eu colocar esse static info e chamar o person.myname, ele vai funcionar, quer ver? Eu vou tirar isso aqui, chamar o person.info, e veja que aqui embaixo continua aparecendo meu nome Alexandre Cardoso. Mas se eu colocar aqui this.myname, ele funciona. Porque se você estiver acostumado com linguagens orientadas a objetos, você sabe que se você criar um método estático, você não tem acesso ao this dentro desse método estático. Mas no caso aqui do TypeScript, se você criar uma
uma propriedade estática e chamar com o this dentro de um método estático, ele deixa. Olha que estranho. Agora, se eu quiser, por exemplo, criar um outro método que não seja estático, eu vou colocar aqui, vai ser 39, e aqui vai ser age, tirar esse static aqui antes, e aqui vai ser um number. Agora, aqui dentro, como que eu faço para acessar esse age aqui? Será que eu posso colocar o this.age? Será que ele funciona? E minha idade é de... E vou passar aqui o this.age. Será que ele funciona desse jeito? Vamos lá. Pode perceber que aqui ele já deu um erro. Aqui já está mostrando, tá vendo? Ó, propriedade age does not exist on type person. Vamos ver aqui no navegador. Tá lá, meu nome é Alexandre Cardoso, mas não apareceu a idade, tá vendo? Então, se eu criar um método estático e tentar acessar uma propriedade que não é estática, olha o erro que ele está dando. E será que se eu colocar o person.age, será que ele funciona? Também não funciona. Por quê? Porque esse age não é uma propriedade estática. Se eu colocasse static aqui, daí sim iria funcionar e aparecer aqui minha idade é de 39. Então, se você tentar acessar uma propriedade que não é estática aqui dentro de um método estático, você não vai conseguir. Mas acessar uma propriedade estática dentro de um método estático, você consegue. E acessar uma propriedade estática dentro de um método não estático também você consegue. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas nada que uma boa prática não resolva.